Muito boa tarde a todos, bem-vindos a mais uma sessão deste programa Talento. Temos connosco o nosso parceiro desta iniciativa, o Artur Ferraz, da IBC, a quem dou desde já as boas-vindas, para, para falarmos sobre um tema que, no fundo, é a gênese também de todo este programa, que é como é que vamos desenvolver um departamento de capital humano nas empresas de moldes. E esse tem, no fundo, é um desafio que temos pela frente, que as empresas têm, mesmo aquelas que já têm estes departamentos, têm desafios a dinamizar e a enfrentar nesta situação. E, portanto, vale a pena olhar para o que é que está a mudar nestas áreas, vale a pena olhar para estes tais novos desafios com que somos confrontados e que passam muito pela estes programas de gestão de pessoas dentro das organizações, que começam não só na lógica de atrair e cativar talento, mas depois também mantê-lo dentro das organizações. E os departamentos de capital humano, de gestão de pessoas, de recursos humanos, se assim quisermos, têm aqui um papel preponderante, obviamente juntamente com a liderança das empresas e com a parte organizativa, em poder no fundo, suportar todas as políticas que possam ser desenvolvidas e as ações que possam ser desenvolvidas para, no fundo, termos a organização com melhores competências, com maior motivação e com maior dinâmica nas ações que dinamizam. Como é normal nestas ações, obviamente gostaríamos muito de poder contar com a vossa participação, com as vossas questões, os comentários, as observações que queiram ter. Portanto, durante a sessão temos o nosso chat, o Q&A, onde podem colocar os vossos comentários ou questões e vamos tentar responder às mesmas nesta hora. E, sem mais demoras, eu dava a palavra ao Artur Ferraz para fazer aqui uma introdução ao tema e como é que ele também olha para esta dinâmica que as empresas têm vindo a incrementar nas suas organizações dos departamentos de capital humano. Artur, muito obrigado uma vez mais e vamos a isto. Olá, Manuel, vamos a isto. Obrigado mais uma vez também a nós, à Cefamol e a ti em particular, por levarmos isto já desde 2019 e, portanto, vamos mantendo isto vivo e felizmente com participantes e com pessoas desse lado. Muito obrigado também por perderem esta horinha para estar aqui a falar connosco sobre uma coisa que é fundamental para as organizações, que é a forma como nós podemos tirar partido do maior intangível que as organizações têm, que são as pessoas. E digo intangível, e já vamos ver porquê. O modelo que nós vamos aqui trabalhar é exatamente esse modelo que tenta, de alguma maneira, apresentar a forma de gerir intangíveis. E os intangíveis são as pessoas, não é? Aquilo que elas sabem, aquilo que elas têm para oferecer, aquilo que elas efetivamente podem dar às organizações. E antes de entrarmos aqui propriamente dentro do PowerPoint, que é sempre bom para podermos aqui guiar, senão eu vou parar a outros sítios que não têm nada a ver com isto, dizer que quando alguém que sai de uma empresa que não deveria sair e sai por mera falta de atenção interna da organização, a empresa não perde só a pessoa física, o trabalhador físico. A empresa perde um intangível que não consegue calcular e que esse intangível depois vai se transformar num custo ainda maior quando nós tivermos que recrutar uma nova pessoa que, mesmo tendo excelentes qualidades, vai ter uma curva de aprendizagem a fazer. Portanto, o recrutamento que é feito para substituir um indivíduo que poderia ter ficado tem um custo indireto extremamente elevado para as organizações. Só isso eu diria que serviria para pagar um técnico qualificado de gestão de pessoas durante um ano. E eu acho que as empresas têm que perceber isto de uma vez por todas, para ficar claro que este valor não aparece refletido em balanço nenhum. Não é? Aparece refletido depois ao longo daquilo que a empresa deixa de conseguir fazer dentro da organização. Portanto, deixava esta ressalva aqui em primeiro lugar, porque nós, quando falamos em gestão de pessoas, falamos em gerir intangíveis. Não é?
E é isso um bocadinho também que vos trago aqui para falar, esperando naturalmente que depois também possam falar connosco. E aqui com uma novidade que é inclusive pôr um QR Code para, se quiserem seguir depois no LinkedIn, poderem tirar daqui. Agora, se puserem o telefone e apontar para esse QR Code, à partida, ele vai parar ao sítio certo e não a nenhuma página desagradável. Espero eu. Portanto, foi mesmo a última vez que eu apontei ia para o sítio correto. Tá bem? Depois, se por acaso fizerem a experiência, digam-me só se está a apontar para o meu perfil do LinkedIn ou para outra página qualquer mais menos própria. Portanto, Mais duas atrativa. coisas, ou mais atrativa, diria, mas com menos. Pronto. Eh, Duas coisas vamos tentar falar aqui: o papel do HR. Eu aqui estou a usar o termo inglês, e é de propósito, depois já vamos ver porquê, nas empresas e como é que o HR pode ser um facilitador. E é esta a grande questão. O HR tem que ser um facilitador entre a gestão de pessoas e os resultados das empresas. É esta a postura que é necessário criar dentro de uma organização. Para isso é preciso criar uma estrutura e o nível de autonomia que permita que o HR efetivamente possa ter esse papel. Senão, nunca será fator diferenciador. Portanto, o papel do HR acaba por ser aqui fundamental. Nós trazemos. Hoje há imensas abordagens. Nós trazemos aquela que nos parece a mais interessante hoje em dia, que é do senhor chamado Dave Ulrich, e portanto isto não é criação Artur Ferraz, nós não fazemos propriamente isso, fazemos adaptações de modelos bons, e eu julgo que o melhor modelo que hoje estará a ser praticado é o deste senhor, o Dave Ulrich. eh, eh, e que nos traz aqui alguma questão de organização mental sobre o que é necessário fazer para podermos criar um departamento, uma área de HR que efetivamente construa valor acrescentado nas organizações. Portanto, eh, eh, para percebermos isso, temos que perceber alguns pressupostos eh, que são fundamentais. E vamos sempre cair nos mesmos, mas eu tenho que os falar porque esses pressupostos são aquilo que faz com que hoje, efetivamente, o papel do HR seja diferente das empresas. O primeiro, lá está, a questão da Covid, que voltou ou centrou a atenção na saúde física e no bem-estar emocional dos trabalhadores. A maior parte das pessoas que hoje trabalham nas empresas está emocionalmente alterada, umas sabem, outras não sabem. Eu diria que a maior parte das pessoas não sabe. Não sabendo, aquilo que ela faz durante o seu dia a dia de trabalho eh, pode ser efetivamente um conjunto de coisas pouco próprias para se fazer dentro de uma organização. E, portanto, isso é fundamental. Perceber que o contexto organizacional mudou por esta atenção ao bem-estar físico que as pessoas querem ter, físico e emocional, e que principalmente as novas gerações pretendem ter. Eh, Já para não falar depois de quererem ter casa para viver, para não serem casa dos pais. Que é uma questão que também está a ser bastante pertinente. Ainda no outro dia um amigo publicava um anúncio, em jeito de brincadeira, julgo eu, de uma imobiliária que anunciava um estúdio de 14 metros em Lisboa, extremamente interessante, muito bem alinhado, com coisas muito bonitas lá dentro, só por 3.200 euros mensal. Eh, Usando ironia, dissemos que provavelmente era valor a mais, ou desculpa, valor a menos para um espaço tão grande. Porque o que é que uma pessoa com 14 metros faz dentro de uma casa que até se perde, não é? Portanto, eu diria que até era barato demais para aquilo que era. E, portanto, naturalmente estava equipado para um jovem que vai entrar no seu posto de trabalho a ganhar 1.200 euros, não é? Ou o que seja. Portanto, está conforme as expectativas das pessoas. Este, este discerne esta falta de ligação entre uma coisa e outra, neste momento, está a gerar em muitas organizações fortes questões do ponto de vista social, que as empresas não podem
não podem acompanhar, por um lado, mas não podem fechar os olhos. É um problema que está a acontecer, portanto é preciso encará-lo e é preciso encontrar soluções criativas para que possam ser solucionadas. Isto por um lado, portanto, aqui do bem-estar. Depois temos aqui outra questão que é a tecnologia. E a tecnologia, já falámos muito lá atrás, afeta o local e a forma como o trabalho é feito. E, naturalmente, a partir do momento em que afeta o local e a forma como o trabalho é feito, exige uma mudança, em primeiro lugar, da forma como se lidera e, em segundo lugar, da cultura que está subjacente à forma como se trabalha e como se lidera. Ora, naturalmente, a tecnologia é uma coisa que entra rápido, mas a tecnologia, mas desculpa, a cultura é algo que muda lento. Portanto, tecnologia rápida, cultura lenta, exige a ação já, não é daqui a um ano. Não é? Nós não podemos implementar um novo sistema de informação que muda radicalmente a maneira como uma empresa faz, sem nunca preparar as pessoas para o processo de mudança que vai ocorrer, porque a forma diferente que a tecnologia nos vai dar para trabalhar vai pôr em causa a maneira como as pessoas trabalham, veem o trabalho e lideram até as suas próprias equipas. E, portanto, se as pessoas não são preparadas para isso, de facto, as coisas depois são complicadas. Ora, na maior parte dos processos de digitalização que existem, esta é uma vertente que nem sequer é consignada nos projetos. Não deixa de ser curioso, não é? Porque fazem-se as mudanças tecnológicas e esquecem-se que as pessoas não mudam, só porque o processo mudou. E, portanto, temos um processo novo com pessoas a pensar da maneira anterior. E não há o cuidado de fazer essa transformação. E essa transformação demora mais do que o outro processo. Demora mais. Não é? E não é num ano, normalmente, que se resolve. E, portanto, por isso é que eu diria, é desenvolver um novo sistema e implementá-lo. A tecnologia muda e aumenta rapidamente. Já a cultura que está subjacente a uma organização, principalmente se ela já tiver alguns anos de existência, essa não muda da mesma forma. E, portanto, muda lentamente e essa mudança lenta afeta a maneira como nós vamos usar a tecnologia nova que incrementamos. E depois chegamos muitas vezes à conclusão que o problema é da tecnologia, que é, estamos isto agora, temos isto tudo e estamos a trabalhar pior do que aquilo que estávamos antes. O que é que está a acontecer? O que está a acontecer é que temos um choque de cultura dentro da organização. Depois aqui a terceira questão, aqui que falávamos ainda há pouco, os intangíveis tornaram-se o principal motor do valor do mercado. E isto é uma coisa fundamental, porque temos estes dados, não é? 25% dos intangíveis globais estão relacionados com fatores relacionados com pessoas e com a organização do trabalho. Ora, é preciso quantificar isto. Dentro de uma organização, o que é isto? Ora, este valor intangível das pessoas eh, não é quantificado, não está em lado nenhum no balanço, não é? Não está no lado nenhum no balanço que eu tenho um indivíduo que me resolve problemas porque tem um conjunto de competências que eu não sei quais são, porque nunca me dei ao trabalho de ver quais são, mas ele faz. Mas é ele. Quando aquele indivíduo me falta, eu não consigo resolver os problemas da mesma maneira e a empresa fica num meio termo para tentar solucionar questões e depois vai, normalmente, como costuma dizer, atando remendos às situações. E, portanto, porquê é que isso acontece? Porque eu não sei qual era a competência diferenciadora que aquela pessoa estava a fazer e estava a colocar na prática. Eu sabia que ele fazia as coisas de uma determinada maneira, ou então eu nem sequer sabia que havia aqueles problemas porque ele os resolvia e eles não chegavam. Agora que ele se foi embora, estão a aparecer não sei quantos. Porquê? Porque não está lá o indivíduo que os resolvia. Os que estão lá, quando veio o problema a acontecer, também o conhecem, mas se calhar não estão para agarrar nele. E essa é outra característica também cultural que pode acontecer dentro de uma organização. As tais condições, ou seja, aquilo que falávamos mais uma vez, nós temos que cada vez mais, porque o mercado e os mercados mudam, as organizações têm que responder com agilidade. No setor dos moldes, em particular, estamos a passar por essa situação, não é? Não há a menor dúvida.
ainda no congresso que a Cefamol realizou no ano passado, lembro-me de estar a ouvir os senhores da Stellantis, não é, dizer, bom, agora temos uma plataforma para a parte elétrica que vai servir para toda a gente e mais alguma. Pronto, então isso quer dizer o quê? Estamos a dizer que vamos ter muito mais peças? Não, não é? Quer dizer, há aqui uma forte concentração em determinadas questões, eh, portanto, se há concentração nos grandes, naturalmente tem que haver pelo menos concertação nos outros para que possam ter soluções para resolver, e daí a necessidade que o ICHAR tem, portanto, que os recursos humanos têm, de compreender o negócio da organização. E, portanto, este fator de compreensão do negócio faz com que se entenda melhor que tipo de produto, que tipo de solução é necessário colocar em prática nas organizações. Depois, em alguns inquéritos cada vez mais generalizados a níveis empresariais séniores, dá-vos o OBI que está a acontecer agora em Espanha, os BRICS, e eu ponho aqui os BRICS porque os BRICS são uma estrutura supranacional que está a surgir, usando o Sul como nova plataforma de relacionamento do mundo, contrapondo-se ao mundo antigo que está a norte. Porque os BRICS já não é só o Brasil, a Rússia, eh, a China e a África do Sul, não é? E a Índia. Agora vai ter também a União Indiana e outros países da América do Sul. Ora, isto quer dizer o quê? Isto quer dizer que os BRICS estão-se a alargar, dando aso a mais um grupo de influência extremamente generalizado. Mas todos eles centram-se em algumas coisas que são fundamentais. Portanto, há coisas que são transversais em cada um destes grupos, sendo que Davos é do norte, não é? O UBI é generalista, é mais empresas, e os BRICS politicamente do sul, mas todos se centram em quê? Tecnologia, incerteza e talento como as suas principais preocupações. A incerteza global, geopolítica, e o que é que ela traz. Talento, porque, e principalmente aqui a norte, porque temos escassez de talento e não sabemos ainda como é que havemos de resolver essa questão. E a tecnologia, porque ela tem evoluído de uma forma drástica. Ou seja, a maneira como nós vamos usar a tecnologia nos próximos 4 ou 5 anos vai ser rapidamente alterada, e é provável que as alterações que aconteçam daqui a 5 anos ainda hoje nem sequer estejam a ser equacionadas dentro das organizações. Ontem estava a ver um programa na SIC em que estava um senhor a tocar piano num determinado país, e depois havia outros indivíduos, todos tinham um piano idêntico e todos estavam a ouvir o senhor a tocar piano com o som do piano local. Mas quem estava a dar o mote era a pessoa que estava do lado de lá, a trabalhar num determinado piano. Pois é muito fácil eu pensar isto em termos de uma máquina que está centrada num determinado país e eu poder replicar aquilo que estou a fazer numa máquina em 4 ou 5 países. Portanto, eu posso ter um operador que está a fazer uma determinada operação numa máquina em Portugal, por exemplo, e que está a repetir essa mesma operação numa máquina que possa estar situada em outro lado qualquer. Isto hoje é possível. E, portanto, sendo possível, traz desafios muito grandes a todas as organizações e a todos os níveis. Depois, cada vez mais os conselhos de administração acrescentaram capacidade humana à sua estratégia. Portanto, pode lá, às vezes acrescentam porque tem que lá estar, outras vezes é porque efetivamente sentem que a capacidade humana é fundamental e está equiparada à responsabilidade da supervisão financeira. Ou seja, quer dizer que começamos a ver a capacidade humana como um fator de diferenciação também positiva dentro da organização. Por outro lado, e agora aqui mais para as nossas zonas, que é o valor dos valores, não é? Que é esta palavra, agora eu tenho um artigo, por acaso é sobre isto, este não é meu, portanto, mas é curioso porque estamos alinhados, que é que os valores têm valor, não é? E principalmente os valores
preconizamos, que supostamente são humanistas e que têm uma determinada visão daquilo que deve ser uma empresa, que deve ser uma organização. Portanto, é importante termos essa noção. Portanto, com toda esta atenção, o investimento e a investigação sobre as pessoas aumentaram. Bom, mas aumentaram em todo lado igualmente? Não, em Portugal praticamente não há investigação sobre gestão de pessoas. E por isso também há muito poucos sistemas feitos em Portugal, em português, para empresas de pequena e média dimensão. Quando é preciso sistemas de informação para gerir pessoas, é preciso ir buscar sistemas que são usados por grandes multinacionais e que não têm preço acessível para uma empresa de média dimensão gerir. Ora, isto é inadmissível e claramente mostra que há qualquer coisa a fazer. Se a única coisa que nós temos informatizado normalmente nas organizações ao nível dos recursos humanos é o processamento salarial, porque é obrigatório. Se não fosse, se calhar nem existia dessa forma. Não é? Mas pronto, sendo, existem sistemas para o fazer. Mas para gerir carreiras, para gerir recrutamento, para gerir formação, etc., existem muito poucos sistemas. E porquê? Porque não existe incentivo no mercado nacional para o podermos fazer. E, portanto, esse incentivo também é fundamental para que as empresas depois o possam usar, ou seja, o possam criar. Ora, se as empresas não sentem que vão ter mercado para vender sistemas de desenvolvimento de gestão de pessoas, então porquê que o vão desenvolver? Não é? É essa a visão também que temos que ter presente. Então, como desenvolver uma área para acrescentar valor? Bom, e aqui pegava nestas 4 áreas, mais uma vez do David Ulrich, e adaptadas a isto. Então, quais são os 4 grandes passos que são necessários fazer no desenvolvimento de uma área de RH com vista a acrescentar valor? Primeiro, perceber o que é o talento e o que é o capital humano dentro da empresa. Segundo, o trabalho que é necessário fazer das lideranças. Não faz sentido trabalhar tecnicamente RH se as lideranças não estiverem para aí viradas. São as lideranças que aplicam o trabalho na prática. E, portanto, se não existe ligação entre uma coisa e outra, o trabalho técnico de RH não serve para nada. Terceiro, a organização. E na organização estamos a falar dos processos, estamos a falar das autonomias, estamos a falar das responsabilidades, estamos a falar sobre saber quem é que faz o quê, por um lado, mas também saber qual é que é o peso relativo da função A dentro da minha empresa, para que as pessoas percebam o quê? Que há funções pelas suas necessidades e requisitos, têm um peso superior e, portanto, deverão ter uma remuneração superior a outras. Mas para isso é preciso perceber quais são os fatores que fazem com que isso aconteça. Portanto, isso está também aqui nesta componente organizacional. E depois, sim, aparece a gestão de pessoas na sua componente técnica. Ora, é aqui que está a grande diferença. Normalmente, nos manuais habituais, nós, quando falamos em gestão de recursos humanos, vamos buscar as áreas técnicas de recursos humanos. Bom, nós aqui pusemos isso em último. Porquê? Porque este é o suporte. Mas aquilo que tem que mudar, de facto, é o início. E o início está aqui. É preciso saber o que é talento dentro da minha empresa, é preciso perceber que as lideranças efetivamente têm um papel claro e definido naquilo que tem que ser feito dentro da organização para que a organização acrescente valor ao trabalho. É preciso estarmos organizados e termos processos organizacionais que me digam, quer do ponto de vista da gestão de pessoas, quer do ponto de vista dos processos, como é que as coisas se devem fazer. E, por último, então, usar a componente técnica de RH, as várias disciplinas que existem, para poder trabalhar estas áreas. Ora, aquilo que normalmente acontece é que nós trabalhamos este quarto ponto isoladamente dos restantes. E, como tal, temos uma política de gestão da formação, mas que ninguém conhece. Ou temos um sistema de avaliação de desempenho que ninguém põe em prática, e etc. Ora, não nos podemos esquecer, por exemplo, na avaliação de desempenho, que quem avalia são as FIAs, não é o indivíduo do RH. E, portanto, o indivíduo do RH deve disponibilizar um sistema que seja bom, mas tem que fazer com que o avaliador o ponha em prática e de uma forma sistemática, porque ele não pode avaliar as pessoas só uma vez por ano. Ele tem que avaliar de forma contínua para que o processo seja desenvolvimentista. Se não é o quê? Se não é um processo burocrático que tem que ser feito para alguém pôr um visto a dizer que existe. E, portanto, não ter uma não conformidade. Se o objetivo for esse, não serve para nada, não é?
É esta a noção. Para tentarmos perceber aqui um bocadinho isto, a ideia também é ter esta visão. É preciso integrar aquilo que é feito de forma isolada e fragmentada. É preciso integrar essas formas, essas coisas isoladas que são feitas dentro das empresas e torná-las uma coisa una que efetivamente tenha uma visão de desenvolvimento. E, portanto, esse progresso requer uma classificação. E é exatamente isso que o quadro seguinte tenta trazer, que é o quadro das capacidades humanas, que oferece aquelas 4 vias que vimos ali atrás e 38 iniciativas que tentam fazer o quê? Criar um sistema integrado para categorizar a miríade de ações de pessoas e organizações. E é esse quadro que eu vos vou tentar mostrar de seguida. E cá está ele, lá está. Quando falámos ainda há pouco, talento, liderança, organização e depois a componente de gestão de pessoas. Eu aqui o que é que ressalvo? Bom, talento, aquisição de talentos. Bom, a aquisição de talentos é importante, mas é importante eu saber o quê? É importante eu saber quais são as áreas que eu preciso de trabalhar para ir buscar o talento. Ou seja, eu preciso ter, por exemplo, um descritivo funcional minimamente bem feito para saber quais são as atividades que a pessoa vai fazer e, por inerência, as competências que ela tem que ter. Gestão do desempenho dos colaboradores. Ou seja, perceber se o desempenho das pessoas está conforme aquilo que é expectável dentro da empresa ou não, não é? Desenvolver colaboradores é formação, não é? Gerir as carreiras e promoções. Dizer, está bem, mas como é que a gente gera carreiras numa empresa com 40 trabalhadores? Pois é preciso alguma imaginação e criar cenários em que se possam criar formas de o fazer. O que eu gosto muito de manter os melhores colaboradores e saber manter, como poder fazer, mas principalmente gerir os processos de saída dos colaboradores. A maior parte das empresas não liga a este fator que é porque é que as pessoas estão a sair. E, portanto, a gestão da saída é fundamental. Aquilo que as pessoas muitas vezes dizem quando saem não é verdade. Só depois de uma conversa mais, se calhar, formalizada, etc., é que se calhar as pessoas são capazes de dizer eh, qual é que é a sua efetiva razão de saída. A maior parte das razões de saída são encapotadas, não são verdadeiras. É porque é que a pessoa se predispôs numa primeira instância a querer sair. Criar uma experiência colaborativa positiva. Relativamente aqui à segunda parte da liderança, eh, 3 coisas fundamentais. Clarificar os benefícios económicos da liderança e, portanto, isto é fundamental, é saber porquê. Porque é que é economicamente viável termos pessoas a esfiar outras de uma determinada maneira, não é? A segunda é a mais difícil, que é definir o que é que os líderes têm que saber e têm que fazer, que é outra área que muitas vezes também não existe. E depois avaliar os líderes e a liderança, que também têm que ser avaliados, não é? E depois avaliar o impacto da liderança nas pessoas e no negócio da empresa. Ou seja, até que ponto é que a liderança da minha empresa está a fazer com que o meu negócio não progrida. Ou o contrário, não é? Mas para isso precisamos trabalhar o quê? Precisamos trabalhar isto que aqui está, precisamos trabalhar analytics, precisamos trabalhar resultados, precisamos trabalhar números, não é? E hoje nós vivemos exatamente numa era de analytics em que toda a gente tem muita informação, mas não sabe o que é que há de fazer com ela. Portanto, nós precisamos ter informação, transformá-la em conhecimento para poder tomar decisões informadas. Na componente organizacional, lá está aquilo que falávamos ainda há pouco, eu diria que estabelecer uma cultura, lá está, e portanto, o que é que queremos estabelecer na empresa e depois pensar o quê? Quando é que isto vai ficar? Daqui a 4, 5 anos? Daqui a 3, 4 anos? Mas é um caminho que se escolhe para desenvolver algo. A própria segunda questão que aqui está, atuar de forma agile, não é? Que é sermos ágeis e de criarmos processos ágeis de decisão, de trabalho, vai mexer naturalmente na forma como se trabalha habitualmente dentro de uma dada empresa. Ora,
Se nós logo aqui temos dificuldade, vejam a importância desta área aqui para que isto ocorra. Portanto, as questões estão sempre interligadas. A primeira questão que nós temos aqui na gestão de pessoas é desenvolver a reputação de excelência dos RH. É a primeira grande questão, que é se a área de RH na empresa não tem reputação e não consegue desenvolvê-la, efetivamente aquilo que tenta fazer cá para fora depois não tem valor ou não tem peso organizacional. Ora, esse peso organizacional passa pela delegação de poder que lhe é dada, de cima, naturalmente, mas depois passa por aquilo que a pessoa faz, ou as pessoas que lá estão fazem. E, portanto, essa reputação deve ser o propósito de servir os clientes dos RH e determinar o propósito dos RH. E, portanto, aqui estamos a falar de quê? Como é que dentro do departamento de RH nós vamos trabalhar também? Quem são os clientes dos RH? São todos os colaboradores da empresa e a empresa em si. É porque são esses os beneficiários. Né? O meu cliente interno em RH são todos. E, portanto, o meu papel é perceber, percebendo o negócio da minha organização, da minha empresa, ir às áreas operacionais da empresa, perceber onde é que estão os constrangimentos e conseguir encontrar, através da partilha de informação e analytics e as tecnologias e das lideranças e do trabalho cooperativo, conseguir encontrar soluções para resolver problemas. Esta é a grande questão, não é? Que se coloca numa primeira instância. E não vos quero amassar muito, depois deixo aqui esse espaço aqui para vocês, para podermos falar depois. Mas lá está, aqui, então qual é a lógica de criação de valor? Qual é que é aqui a grande questão? É criar valor. Então, a primeira parte é perceber o contexto do negócio, perceber quais são as tendências do contexto empresarial atual, quais são os pressupostos do futuro do trabalho e quais são as expectativas de valor das partes interessadas. Portanto, é este contexto que faz parte e que o RH tem que entender. Depois, ao nível das capacidades humanas, naturalmente, é preciso perceber a força de trabalho, as pessoas, as competências que estão empregadas, perceber a organização, aqui a lógica do workplace, qual é a cultura, qual é a capacidade que as pessoas têm, que equipas é que nós temos e como é que a liderança se exerce a todos os níveis da organização. E, portanto, com estas duas componentes, aí sim vamos utilizar as áreas técnicas de RH para tirar partido, para acrescentar valor àquilo que é aquilo que estávamos a falar. Portanto, criar valor organizacional. Criar como? Por exemplo, nas comunidades onde nos encontramos, aumentar a responsabilidade social ou a reputação da empresa, por exemplo. Aos investidores, melhorar o valor de mercado com 80% do valor ligado a ativos intangíveis e risco reduzido. Estamos a dar exemplos, naturalmente, não é? Nos boards de diretores, gerir a sucessão de líderes, supervisionar a realização estratégica. Vejam, o mindset diferente que obriga a ter, principalmente logo aqui nesta parte que é tão importante e sensível, que é gerir a sucessão dos líderes. Habitualmente este é um processo que se faz a posteriori e com tudo aquilo que acarreta isso. Este é um processo que tem que ser feito bem antes da necessidade de sucessão, não é? Exatamente para podermos ter pessoas preparadas para depois podermos falar com as coisas. Com os colaboradores, fazer ou fazer sentir com que as pessoas estejam efetivamente, eu uso aqui o termo engajado, não é aqui uma gralha, é mesmo engajado, porque acho que este termo brasileirado, o engajado, é muito melhor do que comprometido, porque é engajado, ele está embranhado naquilo que é sentir que as pessoas efetivamente pertencem à organização. E, portanto, essa é mais uma responsabilidade, é fazer com que as pessoas efetivamente se sintam, que acreditem no processo, no projeto que estamos a trabalhar. Aos profissionais de RH, oferecer conhecimentos e ações que ajudem a organização a prosperar e, naturalmente, os indivíduos a progredir. Aos clientes, e reparem aqui, clientes, os RH são todas as áreas da empresa, também não são clientes externos, não têm que ser clientes externos, são os clientes internos.
E esta lógica é fundamental, é ser um fornecedor estável e atento que fornece os produtos e serviços corretos. E isto, mais uma vez, não é aqui uma gralha. Os RH têm que saber produzir produtos e serviços internos dentro da sua empresa. E, portanto, têm que olhar para a empresa dentro dessa ótica. Quando eu vejo um problema numa área técnica, eu tenho que pensar que esse problema tem que ser resolvido através de um produto, tal e qual como quando um fornecedor externo vai à minha empresa, ele vai-me oferecer um produto ou um serviço para me resolver um problema. Pois o RH tem que pensar exatamente da mesma forma. Eu tenho que trabalhar um produto que depois tem que ser implementado. Eu tenho que pensar como é que ele tem que ser implementado. Para isso também preciso, naturalmente, de uma coisa que não está aqui, mas está implícita, que se chama autonomia. Não é? E depois, aos executivos séniores, ajudar a envolver as pessoas a construir a organização. E, portanto, eh, de uma maneira geral, eh, com este slide, tentava dizer aqui quais são as vantagens, o que é que define a eficácia da função de RH, em termos gerais. E ficaria por aqui para já, Manel, que é para termos tempo de fazer a outra parte, não é? Taxa micro. Exatamente, estava sem micro. Muito obrigado, Artur, por esta intervenção. Acho que estão aqui espelhados muitos dos fatores e da razão pelo qual devemos desenvolver e trabalhar toda esta área de recursos humanos. Eu vi que já aqui tínhamos uma ou duas questões, mas antes de passar às mesmas, e apelando desde já a outros que coloquem os seus comentários, as suas observações ou perguntas, mas a minha questão passa muito por algo que aqui foi falado durante a apresentação, que tem a ver com, eu acho que toda a gente percebe, de certa forma, esta necessidade. A questão passa como implementar. E passa por ainda por outra questão que também referiste na intervenção, que é, muitas vezes olhamos para isto pelo modelo das grandes empresas, não é? O que está preparado é para grandes empresas, e depois como é que adaptamos isto a uma unidade que tem 40 pessoas, 30 pessoas, 50 ou até mais. E isso eu acho que é o grande desafio. Eu acho que é o grande desafio de poder mostrar que as mais-valias que esta área poderá trazer às empresas e como é que ela pode ser decisiva na dinamização da mesma. E este acho que é o ponto principal, porque quando nós olhamos para este quadro, não o final, mas o anterior, onde olhamos para uma imensidão de tópicos, de áreas, que todas elas fazem sentido, todas elas percebemos. Eu acho que muitas pessoas, se calhar, o que se questionam é, está bem, mas por onde é que nós começamos? Não é? E o que é o mínimo dos mínimos para poder começar a fazer esta intervenção? E depois, para depois podermos subir para outros níveis, para outros patamares, para abarcar outras coisas. E em paralelo, o que é que temos com isto? É como é que nós conseguimos fazer, muitas vezes, passar esta mensagem a quem efetivamente decide dentro das organizações. Eu acho que estes são os desafios iniciais de quem quer desenvolver um departamento de capital humano dentro das organizações. Felizmente, alguns têm feito este caminho, e vemos uma dinâmica bastante interessante em algumas empresas. Estou a falar do setor, mas também vemos que há muito caminho a fazer. E se eu pegar neste tópico e olharmos para e quando iniciámos este programa e quando pensámos em algumas iniciativas, hum, não deixa de ficar alguma água na boca de aquilo que podia ter sido feito, ou que podia já, ou no patamar onde podíamos estar e onde efetivamente ainda estamos. Obviamente que o momento económico e social e estes últimos anos no setor também não facilitaram, não ajudaram a que esta dinâmica fosse implementada. Mas se calhar é exatamente por estarmos nestas condições que deveríamos olhar com maior atenção para estas temáticas. Não sei, qual é a tua opinião sobre estes pontos? Ou seja, temos esta imensidão de questões, o que é o Deixa-me tentar, mínimo? O que é o mínimo para deixa-me tentar ir ao começarmos? mínimo, que é para dizer que é. Exatamente. E O como mínimo é que dos podemos mínimos, ultrapassar? exato, o mínimo dos mínimos é a administração sentir que tem que dar autonomia a alguém dentro de uma área de RH e sentir necessidade de a desenvolver. Este é o mínimo. Sem isto, nem vale a pena sequer falarmos mais. Ficamos já por aqui. Portanto,
essa autonomia tem que Mas já agora, existir. oh, Arthur, Sim, desculpa interromper, mas sim. é essa a razão pela qual não estamos mais avançados nestas áreas do que aquilo que deveríamos estar. É esse o fator. Porque quase não conheço nenhuma empresa que não fale, em primeiro lugar, que a importância das pessoas Agora, quando passamos o passar do discurso à realidade, à concretização, é que talvez seja o mais difícil. E se calhar é muitas vezes por não sabermos por onde começar. Desculpa interromper, Normalmente mas é. desta Não, 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 forma. não, mas ainda bem que interrompeste e dizer isso. Sim, eu não gosto de falar sobre essas coisas e dizer isso, porque de facto eu também ouço muita gente a dizer que as pessoas é o melhor, eu não sei o que, não sei o que mais. Mas isso, na prática, depois. Na prática, nós somos paternalistas e estamos a falar das empresas que têm ainda uma gestão mais tradicional e, portanto, têm dificuldade em ver as pessoas ainda numa ótica de profissionalização. E essa ótica de profissionalização passa, por exemplo, por não ouvimos comentários do género, fiquei frustrado porque as pessoas disseram isto assim assim, fizemos isto com todo o gosto e as pessoas não fizeram. Bom, eu não tenho que ficar frustrado por isso. Essa é a primeira ótica, porque eu não posso ficar frustrado porque as pessoas reagem a uma determinada coisa. Eu tenho é que perceber porque é que elas reagiram dessa determinada maneira. É por isso é que eu preciso do analytics, que é para perceber porque é que as pessoas estão a reagir mal às decisões que estão a ser tomadas. E, portanto, tenho que saber tomar da mesma maneira quando vou analisar, mais uma vez, quando vou analisar um balanço e tenho sistemas para o fazer, e vou dizer, vai, o problema está aqui ou aqui. Na área de gestão de pessoas, nós também podemos fazer isso. Porque hoje existem sistemas para o fazer, mesmo para as pequenas e médias empresas. Por isso eu diria, em primeiro lugar, a primeira coisa que é preciso é ter vontade de dar autonomia à área de RH. Por norma, não existe. É uma área administrativa, vista essencialmente como um fator de custo inerente, porque está a processar custos, e portanto é uma área de custo, por isso é que normalmente as pessoas até usam a palavra recursos só, os recursos são os recursos, e, portanto, se é um recurso, é, 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 é por isso que em alguns softwares põe-se a parte das pessoas como se fosse um programa de stocks. Ok? E portanto tem a mesma lógica. E, e de facto isso depois leva a que o sistema esteja feito ao contrário. Portanto, eu diria que a primeira coisa que tem que haver, tem que existir, sem dúvida, é a inerência de que o RH tem que ser estratégico. Mas para ser estratégico precisa de pessoas que também sejam estratégicas. E se calhar não temos assim tantas como isso. Se calhar temos que as preparar para isso. Se calhar porque é que não as temos preparadas? Bem, porque elas são operacionais. Fazem o quê? Fazem trabalho operacional burocrático. E eu não estou a dizer que esse trabalho não é importante. Atenção, é muito importante. Mas não consigo ter uma pessoa, numa empresa com 50 ou 60 trabalhadores, eu não consigo ter uma pessoa dedicada à componente da gestão diária dos contratos, das entradas, das saídas, de toda a componente burocrática e assegurar a relação com o Estado e depois ter essa mesma pessoa numa componente desenvolvimentista. Não funciona, até porque os conhecimentos que ela tem que ter para uma coisa e para outra são diferentes. É por isso que uma área de RH tem que ter estas duas grandes componentes. Uma área de desenvolvimento, que depois se divide em algo, e a área do payroll, que normalmente é uma área à parte, até porque são competências diferentes. E, portanto, isso é crítico. Mas, portanto, eu diria que a primeira coisa a fazer, o primeiro passo é perceber isso. A pessoa que eu tenho para a área da RH, que faz o RH burocrático, digamos assim, é a pessoa que eu devo ter para a área de desenvolvimento. Pode ser ou não, ela pode ter essas capacidades e até o pode querer fazer, mas não está, até agora ainda não o desenvolveu. E, portanto, pode dar o salto, pode, não é? Agora, eh, ou estará num lado ou estará no outro. E como um deles é obrigatório, é fácil perceber onde é que essa pessoa vai passar o tempo, não é? Portanto, é aqui a grande questão que se coloca em primeira instância. Portanto, é preciso dar autonomia. Essa autonomia tem que estar clara, como em qualquer outra área, não é? Portanto, a pessoa tem que sentir que tem essa autonomia. Eu não posso ir falar com as lideranças das áreas, por exemplo, com o diretor de produção ou com o diretor de financeiro, e pedir para fazer determinadas coisas e ele dizer eu não tenho tempo para isso porque eu tenho mais que fazer. Ok? E portanto isto não pode acontecer. Quer dizer, ele tem que saber que está a lidar com alguém que, em termos do patamar hierárquico, é igual.
E, portanto, quer dizer que é preciso ter tempo para fazer isso. E eu não posso dizer isto. E se eu digo isto e depois sou corroborado nas ações das outras partes, pois é evidente que nada vai acontecer. Porque nunca Exato. vai haver tempo de pôr as coisas em prática, ok? O que eu digo aqui é isto, porque é muito óbvio e é preciso dizer que é isto o problema. Eu acho que isto responde um bocadinho também ali à pergunta Uhum. que a Helena estava a colocar. Não Ainda temos não tempo disse. para. Pois, lá está. Mas eu por Não acaso já disse fui qual lá, era. já lá fui, já lá fui Mas, geral, não é? E mas dizem, deixa-me só pôr sim, aqui outra questão que me pareceu muito interessante e se calhar um bocadinho descurada naquilo que foi falado e que foi aí referido, que tem a ver com a valorização das empresas pelas pessoas. E aqui não estamos a falar de conceitos meramente teóricos. As pessoas são válidas, ou as empresas são válidas porque têm lá aquelas pessoas. Estou a dizer a questão da quantificação dos valores intangíveis. E isso, eventualmente, é uma forma de podermos demonstrar a importância das pessoas na própria organização. É um pouco mal comparado, mas muitas empresas muitas vezes são valorizadas pela carteira de clientes que têm. sim, Isto não acontece, muitas vezes, pela valorização das pessoas que têm, das competências que têm internamente. sim. Como é que isto pode ser feito? Não será isto Sim. poderá ser um argumento para É, influenciar a liderança das organizações a olhar de outra precisamos, forma? Manel, é a tal coisa, precisamos ter competências dentro da empresa, precisamos ter um manual de competências dentro da empresa e perceber dentro desta panóplia de competências que esta empresa tem que ter, onde é que estão as competências que as pessoas Claro. que nós temos aqui têm, onde é que estão? Estão acima, estão abaixo daquilo que deveriam de estar? Como é que eu sei que isso está a ocorrer? Quer dizer que essas competências estão a ser usadas. Então, é por isso que a avaliação de desempenho serve. A avaliação de desempenho serve para ver se as pessoas estão a usar as competências da maneira correta e por isso é que é um processo desenvolvimentista. E é Uhum. por isso também, e desculpa, mas eu tenho que aproveitar para dizer isto, porque isto não custa dizer. A avaliação de desempenho não serve para dar aumentos, não é para isso que serve, serve para desenvolver pessoas. Podemos ligá-la a essas coisas, sim, mas a avaliação de desempenho, nessa ótica, avalia o desempenho passado para preparar o desempenho futuro. E, portanto, permite e faz com que exista desenvolvimento. Portanto, é- é- quando se pergunta, então se eu não vou ter aumento, para que é que eu vou avaliar? Não, eu vou avaliar para me desenvolver. Essa é que é a questão. Não é? E é e isto é uma mudança que existe, principalmente quando culturalmente não existe essa visão dentro da empresa. Então ela tem que ser incutida e Exato. tem que ser trabalhada, não é? E lá está. Para fazer isso é preciso criar um plano de ação em que a área de RH comandando não pode agir sozinha, precisa do diretor de produção, precisa do diretor financeiro, precisa dos Uma diretores equipa. técnicos, precisa de todos, tem que ser todos a perceber que se não forem todos a fazer isso, não conseguem pôr isto em prática, não é? Portanto, é preciso pormos às vezes do lado dos nossos egos, um bocadinho exacerbados em alguns casos, para percebermos que juntos conseguimos fazer isso melhor do que cada um individualizado. E, portanto, este é um trabalho claramente de equipa. E que já agora, num processo de mudança que demora 4 ou 5 anos, eu tenho que garantir que, passado um mês ou dois, tenho que ter resultados que possam ser visíveis. Mas tem que ser resultados que são resultados eh, mínimos, não é? Portanto, Os não baby podem ser. steps, não São, é? são os tais baby steps, exatamente. Então, deixem-me só pôr aqui a questão, tem aqui da Helena Silva, que diz assim: a indústria de moldes tem esta especificidade de necessitar de capital humano muito especializado. Nos anúncios de emprego, as empresas pedem experiência de 2 ou mais anos, mas os jovens precisam de oportunidades e encontram-se no estrangeiro, genericamente. Mas a verdade é que em muitas empresas justificam que, com a situação do mercado, não têm tempo para recrutar e formar porque precisam de finalizar o trabalho com urgência. O que é que está a falhar e que tem que mudar aqui? No fundo, estamos a falar aqui da lógica da atração e de talento para as necessidades das empresas. Estamos a falar que nós pensamos em curto prazo e alguém dentro da empresa tem que estar a pensar em médio e longo prazo, não é? Uhum. Esta é a questão, quer dizer, repare, quando alguém tem esta afirmação que diz não temos tempo para formar, não temos tempo para nada, precisamos disto, mas as pessoas não existem porque nós temos de trabalhar, temos que fazer e acabar o trabalho com urgência, perfeito, isso é tudo verdade. Em primeiro lugar, porque é que as pessoas saíram? Esta é a primeira. Porque é que algumas pessoas saíram?
E porque é que nós estamos com este problema de urgência agora por não termos pessoas? Porque é que aquela que era importante saiu? Porque é que ela quis sair? Lá está a entrevista de saída ser importante. E depois pensar que, bom, se nós estamos sempre a pensar em urgências, nunca conseguimos pensar de médio e longo prazo o que é que precisamos, não é? Portanto, alguém dentro da empresa tem que estar a pensar para a frente. Ora, Claro. se nós estamos todos dentro da empresa a pensar para trás e para resolver os problemas do dia a dia e a pensar no problema específico que uma coisa tem, não há ninguém virado para aquilo que tem que começar a fazer e que tem que ser feito daqui a 6 meses ou 7 meses. Podem dizer, "Bom, mas a empresa está com a corda na cabeça." Quando nós estamos com a corda na cabeça, não é o momento de fazer nada disso. É o tempo, nessa altura, é cada um a trabalhar e pronto, é mesmo para o presente que estamos a fazer. Bom, se é isso que estamos a falar, então estamos bem, é isso. Agora, se estamos a tentar trabalhar numa base de sustentabilidade 2, 3, 4, 5 anos, temos que pensar nisso dessa forma. Temos que pensar e temos que ver que o problema das pessoas no mercado, portanto, a sua disponibilidade atual, não é a mesma que de há uns anos. Depois podemos dizer que a culpa é disto, que a culpa é daquilo. Bom, há estatísticas sobre isso e há sítios onde nós podemos ir procurar informação fidedigna. E depois há os outros sítios que mandam larachas para o ar. Eu gosto de informação fidedigna. Vamos ao Pordata e vamos ver o que é que acontece. E que é para vermos a componente estatística. Portanto, se nós percebemos que a população portuguesa está a diminuir há não sei quanto tempo, e se não existir entrada de ninguém, daqui a 4 ou 5 anos vamos ser 7 milhões, depois percebemos que se nós somos 10 milhões agora, ou mais ou menos isso, precisamos de meter cá 3 milhões, pelo menos, para manter a população. Eh, Se os portugueses não se reproduzem, eh, com a cadência necessária, deixar alguém que o faça. Agora, como é que isso é feito ou não, mas isso é um problema político, não é? É um problema político que é geopolítico, é um problema de mundos, mais uma vez, por isso é que eu falava ainda há pouco dos BRICS. Reparem que os BRICS, neste momento, têm o problema inverso ao nosso, têm pessoas a mais jovens, têm muitas pessoas jovens altamente qualificadas que não conseguem colocar em lado nenhum. E, portanto, tem uma alta taxa de desemprego. E por isso é que em muitos deles depois acontece o que acontece. Portanto, nós estamos com um problema de desequilíbrio enorme que não se resolve ao nível da empresa. Não é? Portanto, é aqui um papel para as associações, como a Cefamol e outras, não é? E para as organizações de largo espectro que conseguem ter uma visão mais abrangente e têm que conseguir influenciar também, de alguma forma, ter aqui um papel mais ativo, porque são elas que têm, diria eu, conseguir, por exemplo, entrar em contacto com organizações desses países e tentar procurar forjar mecanismos em que estas pessoas sejam formadas nos seus países de origem, por exemplo, mas para poderem vir. Mas isso são coisas que eu formando hoje não os vou ter cá amanhã, não é? Como sabes, é formação de médio e longo prazo. Ahm, portanto, não se resolve de um dia para o outro, naturalmente, não é? Mas não é um problema organizacional, não é? Claro, claro. Desde que também não nos tenham que pôr a nós, enquanto associações, a ter que aumentar a população portuguesa, está Bom, mas, tudo ó Manel, a ótimo. bem da nação, É vamos verdade. fazer, A bem da nação, não é? exatamente. Estaremos, Bom, estaremos há disponíveis. aqui um segundo tópico que também se prende com uma questão que é pertinente e que também já aqui aflorámos, mas podemos ir um bocado a detalhe. O que diz é, de uma maneira geral, quanto tempo demora a surgir uma mudança visível quando uma empresa decide mudar? Por vezes, a ideia é que a empresa cria um departamento de pessoas e esperam que tudo mude. No fundo, aquilo que estamos a falar, ou seja, isto são processos que não são fáceis, que não são imediatos, e que levam o seu tempo. E muitas vezes, quem no fundo dá a tal oportunidade para que o departamento de capital humano, de pessoas, se desenvolva, também estão à espera que aquilo agora tem lá uma pessoa que é especialista daquilo, de um dia para o outro isto muda. E isto não é bem assim, não é? Como é que nós ultrapassamos esta dificuldade? Bom, em primeiro lugar, isso tem que estar claro para quem vai fazer, não é? Quer dizer, olha, isto, vamos fazer um processo de mudança que é a 3 anos.
Então temos de ter milestones. O que é que são milestones? Quanto tempo é que demora? Responder à Helena, se calhar passado uma semana eu posso ver uma mudança. Porque eu calculei no meu plano de atividades, no final da primeira semana tínhamos de estar a fazer isto, ok? E aconteceu. Portanto, aquilo que tem que estar visível é um plano de atividades que é feito e que é controlado e que mais é comunicado acima e dentro da organização. Mas para isso é preciso que a área de RH tenha autonomia para poder fazer isto. Se ele não tem, ele nem sequer pode comunicar aquilo que está a fazer internamente. Eu No lembro que fundo, há está uns. tudo interligado. Claro, claro que sim, claro que sim. Mas a questão que vai acontecer, e imaginem, isto é muito simples. Nós temos todo um plano a 3 anos feito de mudança. Saem duas pessoas estratégicas dentro da empresa e esse plano de mudança vai regredir, se calhar, 6 meses. E depois o que é que se faz? Olha, é a mesma coisa de quando passa um tufão, não é? Passa o tufão, saiu, eu não estava à espera que ele passasse, passou. Então onde é que eu agora vou ter que reconstruir o sítio onde fiquei? Uhum. Sim, os processos de mudança são isto. Ele é Mas um isso também processo se contínuo. coordena com a questão da substituição das pessoas, ou da preparação da substituição das Lá pessoas, ou está, seja, para mas não mesmo, começarmos exatamente a partir do zero. claro, claro, claro. Mas essa é outra, que é, se eu ainda não cheguei lá, ou seja, ainda não consegui chegar lá e a pessoa já vai sair, que é o que muitas vezes acontece, eu tenho logo um problema em cima, ou seja, algo que estava a correr bem, mas essa pessoa até sai por natureza, nem sai a mal nem nada, teve uma oportunidade e portanto vai sair. E pode originar ali uma situação em que parte da agenda que nós tínhamos vai ficar condicionada. Portanto, um processo de mudança, quando começa, por muito bem planeado que esteja, eu nunca sei onde é que vai acabar, porque há uma coisa que eu sei, é que mais tarde ou mais cedo, esse processo de mudança vai ser contestado e porque vamos voltar vamos regredir. Há coisas que antes de melhorar pioram quando nós Uhum. fazemos uma mudança. Não é? E, portanto, é preciso que a organização e principalmente as administrações percebam que o processo de mudança, qualquer ele que seja, e ao nível das pessoas ainda mais, antes de produzir efeitos positivos, por norma, produz efeitos negativos. E, portanto, esses Exato. efeitos negativos que são de curto prazo têm que ser mitigados, têm que ser minimizados, têm que ser trabalhados. E, portanto, nós temos que identificar ó, o que é que vai poder correr mal e mitigar rapidamente esses resultados para depois podermos capitalizar aquilo que conseguimos ganhar. Não é? Agora, o que acontece muitas vezes é que temos, se calhar, empresas que iniciaram processos há um ano ou dois e estavam a caminhar muito bem, mas que de repente, por alguma razão que ninguém percebe muito bem, deixaram de fazer a agenda que tinham e as pessoas que estavam integradas e bem desenvolvidas, de repente ficaram todas à nora porque mudou o mindset e as pessoas ficam sem saber o que é que fazem. Começam a olhar para fora e à procura das oportunidades que outras empresas lhes têm para apresentar, que de outra forma nem sequer, por exemplo, iriam sequer responder a um telefonema quando soubessem que era para isso, porque não estavam para aí viradas. Aquilo que responderiam, não estou disponível, estou bem onde estou. Não é? Não é o facto de termos mais pessoas hoje a aliciar profissionais que é mau. O que é mau é nós percebemos que há pessoas que efetivamente quando recebem convites, querem ouvir porque estão mal onde estão. Esse é que é o problema. E é só por isso que saem. Normalmente nunca admitindo que é por isso, não é? Até para não gerar. Vamos acreditar que é só por curiosidade, perceber o que é que está do outro lado. Muito bem, Arthur, eu creio que estamos aqui a chegar à hora e para cumprirmos os nossos timings Certo? e eu acho que este é um tema que continua a ter aqui muitas áreas que devemos analisar e debater e partilhar e até partilhar algumas experiências do que é que tem acontecido. E que é efetivamente um trabalho grande ainda a fazer e pelo menos o nosso compromisso é tentar ajudar a debater estes temas, a alertar para alguns tópicos que consideramos que são relevantes e, de certa forma, ajudar as empresas a tomarem as suas decisões, mas no final são elas que têm que decidir o que é melhor para a Claro. sua própria atividade. Mas eu acho que são temas interessantes e que certamente voltaremos em próximas edições. Portanto, queria agradecer a todos os que participaram nesta sessão. Obviamente agradecer ao Arthur por disponibilizar, por partilhar aqui estas ideias e para trazermos aqui alguns temas a estes debates.
e esperamos contar com todos para umas próximas ações. Está bem? Muito obrigado a todos Muito e um obrigado. abraço. Obrigado a todos. Obrigado. Obrigado.